Então, meus amados irmãos, continuando aqui a lição, o tópico 3 fala a ingenuidade do rei. As notícias sobre a enfermidade de Ezequias e sua recuperação havia se espalhado tanto que até o povo da Babilônia ficou sabendo. É nesse contexto que Ezequias irá vivenciar a última crise relatada neste livro. Cartas do futuro inimigo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Então, depois de toda a vitória que Ezequias obteve diante dos seus inimigos, conforme diz o livro de Isaías 54, 17, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então, se cumpriu na vida do rei Ezequias, porém aí passou-se um tempo, o rei Ezequias adoeceu. A Bíblia não nos mostra qual é o tipo de enfermidade que o rei Ezequias adoeceu, mas vamos supor que seja um câncer da época, um tumor que deu ali na sua entranha ou em alguma parte do seu corpo. Foi uma enfermidade sem cura. Então Deus mandou ali o profeta Isaías, conforme fala a palavra dele, que Isaías chegou diante do rei e falou a seguinte frase: arruma tua casa, que certamente tu morrerás e não viverás. Então foi essa a mensagem que Isaías disse ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor, Conforme nós sabemos, o rei Ezequias, ele foi um homem muito abençoado que restaurou o altar do Senhor, que fortificou Jerusalém, que teve a comunhão com Deus juntamente com o povo ali de Judá e Jerusalém. Então, nesse momento, a palavra diz, quando Isaías chega diante dele e fala que ele certamente morrerá e não viverá, aí ele se volta para a parede e ora ao Senhor e chora muitíssimamente. Então Isaías, ele falou a palavra e já ia saindo. E antes que ele chegasse no final, Deus falou com ele: volta. E assim ele voltou e falou com Ezequias. Porque Deus, nós sabemos que o nosso Deus, ele é misericordioso. O tempo de Ezequias já estava se findando. Como todos nós temos um prazo de validade, nós temos um prazo de vida, Porque no livro de Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas, tempos até de viver e tempo de morrer. Então, aquele momento ali era o tempo do rei Ezequias que estava se acabando. Mas, como nosso Deus é misericordioso, como eu falei logo, tudo que nós pedimos com fé, o Senhor vai fazer, conforme lá o livro de Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, com fé, recebereis. Então, o rei Ezequias foi ouvido pelo Senhor e assim o profeta Isaías falou com ele. E ele queria também, como ele falou para Acais, um sinal. Então, o sinal seria que o sol retrocedesse em 10 graus. Esse foi o trato que Deus fez com o rei Ezequias. Aí nós sabemos então que foi feito depois uma pasta de figo, e aí foi passado na enfermidade do rei Ezequias e ele curou. Agora ele estava se recuperando da sua enfermidade
E aí veio o príncipe da Babilônia, vejam só. E aí mandou cartas, né, primeiramente, saudando o rei Ezequias, que estava se convalescido já, se convalescendo, quase bom da doença. E aí a palavra nos mostra, foi provavelmente em 703, 701, que o rei da Babilônia enviou a embaixada a Ezequias para parabenizá-lo por sua recuperação e talvez garantir sua ajuda contra os esforços assírios para dominar o antigo Oriente Médio. Merodach-Baladã desejava formar uma coligação entre Babilônia e Judéia, Egito contra a Síria. Então aí nós vimos que eles queriam alianças políticas, né? Entre o Egito, a Babilônia, Judá, todos contra a Síria, que era o maior exército ainda do momento. Então o rei Ezequias mostrou, como fala no tópico 2 aqui, Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. O coração de Ezequias se exaltou por causa do livramento que recebeu, quando o Senhor deu vitória contra Senaqueribe e de sua cura maravilhosa, o que certamente foi do conhecimento de várias nações. Por isso ele agiu presunçosamente em relação à invasão aos enviados de Babilônia. Ezequias se alegrou com eles, pois achava que havia encontrado um importante aliado contra os assírios. Assim ele se mostrou a casa do seu tesouro, movido por algo mais que ostentação. Ou seja, ali o rei Ezequias não mediu as consequências, ele queria mostrar, ostentar aquilo que ele tinha de melhor ali, que era o tesouro que tinha na casa de Deus ali, as especiarias, tudo que era fino, os objetos de ouro. E aí ele não mediu as consequências. O que aconteceu depois, nós sabemos que veio dias sombrios por causa da inconsequência do rei Ezequias. Em vez disso, ele deve ter chegado à conclusão de que Jerusalém seria uma ótima cidade para ser saqueada. Então o profeta Isaías apareceu na cena, reforçando sua suspeita de que o rei pudesse estar brincando com uma aliança estrangeira. Então aqui o profeta Isaías advertiu que ele tinha feito uma coisa que não era bom para Israel, porque a partir daquele momento veio uma mensagem da parte de Deus que até os seus servos, a sua parentela, iam ser prisioneiros em Babilônia. Ou seja, quando Isaías fala sobre isso, aquele povo babilônico, ele cresceu o olho sobre os tesouros de Israel, por conta de quê? Da inconsequência, da falta de responsabilidade do rei Ezequias, que queria ostentar, mostrar a sua ostentação. Então ele foi advertido pelo profeta Isaías, porém já estava tudo feito, né? Ele já tinha mostrado seus tesouros e não poderia voltar atrás. Dias sombrios virão. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não fará coisa alguma, disse o Senhor. Veja só a advertência. Diante da insensatez de Ezequias, o profeta não apenas o repreendeu por causa da sua atitude impensada diante dos emissários estrangeiros, mas entregou uma profecia pessoal para o futuro da sua própria família.
pois tudo que ele tinha seria levado para a Babilônia, junto com seus descendentes. Isaías faz a primeira proclamação explícita do futuro cativeiro de Judá na Babilônia. Apesar das reformas de Ezequias no século seguinte, a nação entrou em declínio espiritual. E em 586 a.C., a Babilônia destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Jerusalém, a causa desse julgamento não foi o pecado de Ezequias, mas sim os pecados dos governantes, sacerdotes e falsos profetas que ano após ano acumularam seus delitos até que Deus não pôde mais suportar. Então, a aplicação pessoal diz: creia no agir de Deus através da súplica e da oração, mas permaneça sempre em humildade e vigilância contra as astutas ciladas do inimigo. Então aqui nós vemos que o rei Ezequias foi um homem muito abençoado, que reergueu o altar do Senhor, que fortificou as cidades, que fez o povo ter comunhão com Deus. Porém, ele também errou, como todos os reis, como todos os humanos erram. E por orgulho, talvez porque Deus tenha livrado Israel, ou seja, Judá da Síria, e também porque Deus permitiu que ele fosse curado e ganhou mais 15 anos de vida, veio o orgulho dentro do seu coração, de forma que ele resolveu ostentar, mostrar que ele tinha poder econômico, que ele tinha tesouro no seu palácio, de forma que mais tarde o povo da Babilônia veio a levar todo o seu tesouro, todo o tesouro da casa do Senhor, e fez os seus descendentes de prisioneiro. Por quê? Porque depois dele veio um rei que não agradou ao Senhor, que foi desprezível aos olhos do Senhor, e aí o povo foi para a Babilônia, onde nós sabemos que eles passaram 70 anos. Então, meu amado irmão, é bom nós orarmos a Deus, suplicarmos, mas temos que permanecer sempre com a nossa humildade, vigilância todo o tempo, porque nós sabemos que Deus é bom, mas Ele também é justiça. Nós sabemos que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós temos que ficar atentos às astutas ciladas do diabo. Amém.